Adriana é atacada por testemunha e o que aconteceu com ela vai marcar o capítulo de hoje. Mundo Agora. O julgamento que parou o Brasil, traição, suborno e a queda de Adriana. Minha gente, chega mais, porque o canal Mundo Agora está aqui hoje para falar sobre a cena que fez o Brasil inteiro gritar de raiva e de emoção ao mesmo tempo. Se você é fã de A Quem Ama Cuida, e eu sei que você é, porque você está aqui, então você já sentiu aquele aperto no peito que só novelão sabe dar. E o julgamento de Adriana foi exatamente isso. Uma semana de virada de estômago, de xingar a tela, de torcer com toda a força, e ainda assim ver a coisa mais injusta acontecer diante dos seus olhos. Mas calma, que o Mundo Agora vai te contar absolutamente tudo, cada detalhe, cada traição, cada lágrima e cada reviravolta dessa semana histórica na novela das 9 da TV Globo. Então deixa o café esquentar e presta atenção, porque essa história está só no começo. Primeiro vamos garantir que todo mundo está na mesma página. Quem Ama Cuida estreou no dia 18 de maio de 2026, no horário nobre da TV Globo, e foi criada pelo consagrado escritor Walcir Carrasco em parceria com Cláudia Souto, uma das duplas mais talentosas da ficção brasileira. A direção artística é da brilhante Amora Maltner e a direção geral fica nas mãos de Caetano Caruso, e com uma direção de dramaturgia assinada por José Luiz Villamarim. Você já sabe que essa novela não brinca de ser boa. No centro de tudo está Adriana, vivida pela extraordinária Letícia Collin, uma fisioterapeuta batalhadora que foi contratada para trabalhar com o poderoso milionário Arthur Brandão, Antônio Fagundes. Uma história de amizade que foi crescendo, ganhando afeto e confiança, até que Arthur, solitário e cansado de uma família que só enxergava o seu dinheiro, tomou uma decisão que mudou tudo. Anunciou que iria se casar com Adriana e deixar sua fortuna para ela. Uma escolha do coração. Uma escolha que assustou muita gente. E uma escolha que custou muito caro. Porque logo após o anúncio do casamento, Arthur Brandão foi encontrado morto, assassinado. E Adriana, a noiva, a fisioterapeuta de origem simples que entrou na vida desse homem sem pedir nada, virou suspeita número 1. A partir daí, a trama entrou numa espiral de armações, mentiras e injustiças que foram crescendo capítulo a capítulo, até chegar nessa semana devastadora do julgamento. Mas quem estava por trás de tudo isso? Quem é a força sombria que orquestrou a queda de Adriana? Pilar, interpretada de forma magistral por Isabel Teixeira. A vilã mais poderosa da trama é a mulher que assumiu o apartamento de Arthur. Ficou com a fortuna e usou cada recurso disponível para garantir que Adriana não saísse daquela acusação de cabeça erguida. E para fazer o serviço sujo dentro do tribunal, ela contratou o melhor dos piores, o advogado criminalista Ademir, vivido pelo talentosíssimo Dan Stulbach, que não por coincidência é o pai de Pedro Shea Suede, o jovem advogado apaixonado por Adriana que estava disposto a defender a mulher que ama com todas as forças. E foi exatamente aqui que Ademir fez o movimento mais cruel de toda a trama até agora. Com frieza absoluta, o criminalista orquestrou uma manobra legal para retirar o próprio filho da defesa de Adriana. Arrolou Pedro como testemunha da acusação junto ao Ministério Público. Isso mesmo que você ouviu. O pai usou o filho como peça num jogo sujo, criando um impedimento legal imediato que obrigou o juiz a comunicar a Pedro que ele não poderia mais atuar como advogado da ré. A cena foi de partir o coração. Pedro tentando transmitir confiança a Adriana antes da sessão, trocando olhares emocionados com ela e, de repente, sendo arrancado do caso pelo artifício do próprio pai. A situação levou Adriana a um desespero profundo. Mas com a ajuda do perspicaz advogado Kleber, vivido por Breno Ferreira, que lembrou a Pedro que ele ainda poderia participar como testemunha de defesa,
uma alternativa surgiu. E assim foi feito. Pedro assumiu o banco das testemunhas não mais como advogado, mas como uma pessoa que conhece Adriana melhor do que ninguém. E aí aconteceu o momento mais lindo e mais devastador ao mesmo tempo. Diante de todo o tribunal, juiz, Ministério Público, acusação, família, imprensa, Pedro fez seu depoimento exaltando o caráter de Adriana com tanto fervor, com tanta emoção e com tanta verdade, que acabou deixando escapar algo que estava guardado a 7 chaves: os seus sentimentos por ela. O amor proibido, aquele que os dois carregavam em silêncio, veio à tona num tribunal cheio de gente, numa declaração que surpreendeu os presentes, fortaleceu a defesa e ainda assim não foi suficiente para virar o jogo, porque Ademir já havia colocado em campo uma arma que ninguém esperava. Ei, para um segundo, aqui é o canal Mundo Agora. E se você está viciado em Quem Ama Cuida, igual a gente, imagina receber esse tipo de cobertura completa, quentíssima e com todos os bastidores, todo dia, aqui no Tutubi e no Totoc. E pra gente poder continuar existindo e crescendo por aqui, a única meta do canal hoje é alcançar os 10 mil inscritos. Olha, ainda falta bastante. Mas hoje, depois de tudo que a Adriana sofreu nesse julgamento, a gente precisa de uma vitória. Se Deus quiser, a gente bate essa meta. Com 10 mil inscritos, o Tutubi nos ajuda a monetizar o canal. E aí a gente pode trazer ainda mais fofoca, mais bastidor, mais detalhes da novela para você, todos os dias. Clica em inscrever-se agora. É gratuito, rápido e faz toda a diferença. E sabe o melhor? A gente sempre segue de volta. Um abraço enorme para todo mundo que já está inscrito. Vocês são nossa família. Voltando ao tribunal, o golpe mais pesado de Ademir estava guardado para o momento mais crítico do julgamento. Com a defesa tentando construir um argumento sólido em favor de Adriana, o criminalista apresentou uma testemunha que deixou todo mundo de queixo caído. Tom, vivido por Alan Souza Lima, o marido de Ari Helenice. Mariana Sena, a melhor amiga de Adriana. Uma pessoa do círculo mais íntimo dela. Alguém que conhecia sua rotina, seu coração, seus segredos. E esse homem estava sentado no banco das testemunhas de acusação, disposto a detonar a reputação da mulher, que era como família para sua esposa. A presença de Tom no tribunal provocou um choque geral. A família de Adriana ficou sem acreditar. Os aliados ficaram perplexos. E a explicação para essa traição devastadora veio depois, nos bastidores da trama. Ademir havia subornado Tom. O criminalista, a serviço de Pilar, pagou para que o marido da melhor amiga de Adriana fosse lá na frente da justiça e falasse contra ela. Uma maldade calculada, fria e executada com precisão cirúrgica. A própria Helenice. Ao descobrir o que o marido havia feito, passou mal. Sinal de que a verdade sobre esse suborno vai vazar muito antes do que Ademir imagina. Mas antes de avançar para o que aconteceu depois, a gente precisa parar para reconhecer 3 fãs incríveis que deixaram comentários no último vídeo do canal e que merecem todo o nosso carinho. Mariana Queiroz Batista, lá de Cuiabá, MT, escreveu: canal mais completo de novela do Tutubi. Corro aqui antes de ver o capítulo. Mariana, que comentário lindo! Um abraço enorme para você. Rodrigo Menezes Oliveira, de Natal, RNO Shoes deixou. Vocês antecipam tudo com perfeição. Melhor cobertura de bastidor da internet. Rodrigo, esse salve é todo seu, irmão. Orgulho de ter você na família. E Suelen Faria Cardoso, de um Maringá PI, comentou: já compartilhei para todo o grupo da novela, todo mundo adorou e correu se inscrever. Suelen, você é a rainha do mundo agora. Muito obrigado de coração. Mas afinal, os outros que também subiram ao banco das testemunhas e foram na jugular de Adriana. Além de Tom, o tribunal testemunhou os depoimentos de Pilar.
que naturalmente aproveitou cada segundo do seu espaço para pintar Adriana como uma mulher interesseira que teria se aproximado de Arthur por ganância. Diná, a governanta da mansão, vivida por Rose Campos, uma mulher que sempre nutriu uma paixão secreta por Arthur e acumulou um ressentimento silencioso por Adriana. Também usou seu depoimento para jogar lenha na fogueira. E Ulisses, Alexandre Borges, envolvido nas armações da família Brandão, fez o mesmo. A grande ironia revelada pelos bastidores da cena, os depoimentos de Pilar, Diná e Ulisses, apesar de agressivos e cheios de acusações, demonstraram muita fragilidade quando analisados com cuidado. As motivações transpareceram por trás das palavras: inveja, dependência financeira, interesse próprio. Tanto que o advogado Kleber conseguiu relativizar boa parte dos argumentos apresentados, identificando as contradições e os interesses escusos por trás de cada fala. Mas não foi suficiente. Mas, minha gente, sabe o que aconteceu com Deco Brigitte, a personagem de Tata Werneck, dentro do tribunal durante esse julgamento? Porque ela foi retirada da sala, a pedido do próprio advogado Kleber. E o motivo foi tão inesperado que causou mais um momento de comoção geral. E tem mais. A reação de Pedro ao ouvir a sentença final foi tão intensa que ele fez uma declaração pública que vai mudar o rumo da segunda fase inteira. Na parte 2, eu te conto tudo. A sentença completa, a vingança que está por vir e os bastidores de produção que você não vai acreditar. Não desliga não. Parte 2. 12 anos de prisão, a declaração de Pedro e a vingança que vai sacudir a novela. Bem-vindo de volta ao Mundo Agora. Se você ficou até aqui, você já sabe de tudo o que aconteceu dentro daquele tribunal. A manobra suja de Ademir, Pedro impedido de defender a amada, Tom subornado traindo a melhor amiga da esposa, Pilar celebrando nos bastidores e Adriana lutando de todas as formas possíveis para provar sua inocência, diante de uma justiça que estava sendo manipulada por gente sem escrúpulos. Agora vamos falar do que aconteceu depois, e minha gente, segura o coração. Quando o juiz anunciou a sentença, o silêncio tomou conta do tribunal. E então vieram as palavras mais duras da primeira fase inteira, diz quem ama. Cuida! Adriana foi condenada a 12 anos de prisão pela morte de Arthur Brandão. Um crime que ela não cometeu. 12 anos. Uma jovem fisioterapeuta de coração puro, que entrou na vida de um homem solitário para cuidar e não para prejudicar, sentenciada a uma pena de mais de uma década por uma conspiração armada por pessoas movidas por ganância, inveja e poder. A cena do anúncio da sentença foi de arrepiar cada fio de cabelo. Adriana entrou no tribunal algemada, trocando olhares emocionados com sua mãe, Elisa, Isabela Garcia, e com o avô amado, Otoniel, Tony Ramos. O patriarca que sempre acreditou nela e que nunca parou de defendê-la das acusações de Pilar. A câmera capturou cada expressão, cada lágrima contida, cada respiração pesada de quem está prestes a ouvir uma sentença que muda uma vida para sempre. E quando a voz do juiz ecoou pela sala com os 12 anos, a reação foi devastadora. Mas no meio de toda aquela dor, Pedro não se conteve. Depois de ter declarado seus sentimentos involuntariamente durante o depoimento, o advogado, filho de quem armou tudo aquilo, foi até Adriana e, diante de todos, declarou abertamente seu amor por ela. Uma declaração que foi, ao mesmo tempo, a coisa mais bela e mais dolorosa da cena, porque Pedro prometeu que não iria desistir dela, que ia encontrar uma forma de provar sua inocência, que ia lutar com tudo que tem. E as palavras dele ecoaram num tribunal que acabara de ser o palco da maior injustiça da trama, como se ele estivesse dizendo para o mundo: isso não acabou. E a família ficou de cacos. Otoniel, o avô, que é um dos personagens mais amados da novela, graças à atuação ímpar de Tony Ramos, foi o que mais impressionou o público com sua reação. Um velho que carregou dignidade a vida toda,
que defendeu Adriana em cada conversa, que olhou nos olhos de Pilar e não abaixou a cabeça. Ver o desespero de Otoniel naquele momento foi devastador para qualquer fã que acompanha o avô. Desde o começo, e por falar em bastidores de produção, o Mundo Agora descobriu um detalhe incrível que a maioria dos fãs não sabe. A equipe criativa de Quem Ama, Cuida tomou uma medida completamente inédita para evitar vazamentos sobre quem realmente matou Arthur Brandão. Os Estúdios Globo gravaram nada menos que 8 versões diferentes da cena do crime, cada uma apontando para um suspeito diferente, ou seja, 8 gravações. 8 possíveis culpados, para que nem os próprios atores soubessem ao certo qual seria o desfecho real que chegaria ao ar. Uma estratégia de sigilo que mostra o quanto a produção, sob o comando de Amora Maltner, está comprometida em surpreender o público até o último momento. Agora, com Adriana condenada e recolhida à prisão, a novela entra oficialmente em sua segunda fase, e as mudanças prometem ser totais. A segunda fase avança 6 anos no tempo. E a Adriana que vai sair da cadeia não tem mais nada a ver com a jovem fisioterapeuta assustada que entrou. 6 anos atrás das grades, convivendo com injustiça, dor e saudade, mas também construindo alianças improváveis e um plano meticuloso de vingança. Na prisão, Adriana recebeu apoio fundamental de 2 mulheres que se tornaram suas aliadas: Nancy, Jennifer Nascimento e Liris Prielena. As 3 formaram uma parceria que foi além da sobrevivência no cárcere. Foi dentro da cadeia que Adriana elaborou, passo a passo, a sua lista de vingança. E que lista é essa? O primeiro alvo já foi atingido. O próprio Ademir, arquiteto de toda aquela injustiça. Com inteligência e frieza, Adriana armou para que Ademir flagrasse sua esposa, Dora. Mariana Ximenes, nos braços do sobrinho, André Henrique Barreira, destruindo por dentro a família do homem que a destruiu por fora. Uma vingança calculada, entregue com precisão, sem violência, mas com o mesmo nível de devastação. O segundo alvo é Diná, a governanta que, por inveja e paixão não correspondida, usou o tribunal para prejudicar Adriana. Depois vem Ulisses, Silvana. E, finalmente, o alvo final, Pilar, a grande vilã que ficou com tudo: o apartamento, a herança, o poder de Arthur Brandão, e que agora vai ter que encarar não apenas a vingança da protagonista, mas também o retorno de um fantasma que ela jamais esperava. Heitor Brandão, Renato Góes, filho de Arthur dado como morto numa expedição ao Himalaia, que reapareceu vivo e cheio de perguntas sobre a herança paterna. E tem mais um detalhe fervilhando nos bastidores que os fãs estão discutindo muito nas redes: a chegada do ator José Loreto como Yuri, o segurança e novo aliado de Pilar, que promete tornar a segunda fase ainda mais explosiva. A relação entre Yuri e Pilar, segundo informações do próprio ator ao portal Notícias da TVT, vai ser um jogo de poder, desejo e lealdade que promete cenas inesquecíveis. Adriana saiu da prisão com um objetivo de cada um que a destruiu. E o Brasil inteiro vai estar do lado. Você acha que Adriana vai conseguir sua vingança contra Pilar antes do final da novela? Comenta aqui. Sim. Se você acredita que ela vai vencer, ou não. Se você acha que Pilar vai escapar impune, vai lá nos comentários. A gente quer saber o que você pensa. E tem uma informação que saiu agora nos bastidores sobre o retorno de Heitor Brandão. Um detalhe específico sobre a relação dele com Adriana na segunda fase que nenhum veículo está contando direito. E que vai mudar completamente o triângulo amoroso entre Adriana, Pedro e Heitor, de um jeito que você não está esperando. No próximo vídeo do Mundo Agora, a gente abre essa caixa com todos os detalhes. Ativa o sininho agora e não perde. Minha gente, muito obrigado por ter ficado com a gente até o final. Você é incrível. Você é fã de verdade. E você faz parte da família Mundo Agora. Se esse vídeo te deu aquele arrepio de noveleiro raiz, compartilha com um amigo fã de
Quem ama, cuida. Deixa o like e escreve nos comentários. Você está do lado da Adriana? Porque a gente com certeza está. Até o próximo.